Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra para nossa reflexão, nossa meditação, nosso crescimento em Deus. E nesses dias estamos estudando sobre família, falando sobre família, que sabemos que família é prioridade de Deus. Paulo diz a Timóteo: os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. E nós percebemos em várias promessas de Deus que ele inclui a nossa descendência. Foi sempre assim, desde Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e Deus sempre prometendo prosperar, abençoar, salvar, qualquer que seja a promessa. Ele sempre promete a pessoa e a sua família. Porque a Bíblia diz também que Deus visita o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas traz misericórdia até 1000 gerações. Bom, entendendo isso, nós precisamos nos preocupar mais com a nossa família, a cuidar das pessoas que nós amamos, que nós que fomos criados. Não tem necessariamente ser família biológica. Nós sabemos de tantas pessoas que são incluídas no ambiente familiar por adoção, por uma necessidade, pela morte dos pais. Acontecem tantas coisas nessa vida, mas eu quero trazer aqui a nossa reflexão às pessoas que nós convivemos, que nós fomos criados, a nossa família, seja ela biológica ou família de coração, da forma que você entendeu. Bom, é importante ressaltar também, quando falamos de família, nós temos vários contextos em que estamos inseridos. Por exemplo, eu posso estar falando aqui agora para pais e filhos, e talvez você não tenha filho pequeno mais, você não tenha criança na sua casa, mas não tenha adolescente na sua casa, seus filhos já estão adultos. Então, quando vem uma palavra dessa, que eu quero trazer uma palavra hoje, me referindo mais a criança e adolescente. Mas por que é importante para quem tem filhos adultos, assim como eu tenho? Para que possamos auxiliar os nossos filhos a criar os nossos netos, para que nossos filhos não cometam os erros que porventura nós cometemos. Pelo menos eu creio que eu cometi alguns erros e é uma coisa comum, apesar que a gente não quer lembrar disso, porque todos os pais têm bons planos para os filhos, nós amamos os nossos filhos, mas infelizmente nós não estamos não estamos totalmente preparados para criar filhos. Por isso que eu trago essa palavra aqui, para que você que não tem filho comece a aprender desde já, para que você comece a estudar o assunto, porque realmente é um assunto complexo, são muitas variáveis. Então a gente fala em termos gerais para que você se prepare ao máximo, e quando você tiver filhos, ainda você vai estar aprendendo ainda, porque a gente não consegue cercar de todos os lados, porque são tantas coisas, depende de tantas coisas, ainda depende do nosso cônjuge, né? Para o desenvolvimento dos nossos filhos, tanto a parte genética como a criação, né? A hereditariedade. Bom, pensando nisso, eu quero voltar no Salmo 127, pensando nos filhos agora. O vídeo anterior falamos sobre o casamento. Agora vamos falar sobre os filhos, no Salmo 127. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E eu percebo, quando eu cito esse salmo, eu percebo da necessidade que os pais têm. Porque o versículo 2 diz assim: inútil levantar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. E o que eu percebo? Eu percebo que os pais se preocupam demais com os filhos, e não está errado. Por que os pais trabalham tanto? Por que os pais têm tantos projetos na vida profissional e financeira? Para trazer conforto para os filhos, que é uma coisa saudável, que é uma coisa importante. E a gente sabe que isso é fundamental. Nós, quando queremos ter filhos, temos que lembrar disso. Qual o conforto que eu vou dar para o meu filho? O que eu vou prover para ele? Ele precisa dos meus cuidados. Então, todos os pais se preocupam em trazer um certo conforto para os filhos, que é uma coisa natural. Segundo ponto, os pais se preocupam com os estudos, né? O desenvolvimento
do escolar, o desenvolvimento físico, esporte para os filhos, tudo voltado para os filhos. Terceiro, os pais também se preocupam em presentear os filhos, que é importante mesmo, né? Brinquedo, passear com as crianças, levar as crianças a realizar sonhos, né? de ir em algum lugar, conhecer lugares. Tudo isso é importante, mas o que eu quero trazer hoje, uma reflexão, não é que você deve parar de fazer isso, muito pelo contrário, você deve fazer isso, e eu penso que investir nos filhos, fazer a vontade dos filhos é uma coisa saudável, é interessante, mas isso não edifica uma família. Eu quero trazer esse equilíbrio aqui, porque às vezes as pessoas focam tanto no conforto, focam tanto nos estudos, focam tanto nos presentes e esquecem do principal, que é a presença dos pais na vida dos filhos. E é isso que edifica uma família. É isso que constrói relacionamentos. Não é difícil lembrar de vários casos de filhos que se perdem por aí mundo afora, nas drogas, em relacionamentos e acabam cometendo até assassinatos da própria família. Por quê? Porque não estabeleceu-se um relacionamento dos pais com aqueles filhos. E eu compreendo que as pessoas têm suas responsabilidades, têm seus projetos, seus projetos de vida, mas eu acho que a gente deve pensar bem antes de ter filhos. Porque filhos, gente, não é a mesma coisa de ter um bichinho de estimação, que fica preso em casa, com um empregado, com babá, e você brinca com ele a hora que quer. Não. O ser humano é muito mais complexo. O ser humano, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Então nós não podemos só colocar o filho no mundo e agora eu não tenho tempo, agora é a avó que ajuda, agora é a madrinha que ajuda, agora é a babá que ajuda. Ajuda. A vida é sua, é lógico. Eu estou trazendo só uma reflexão, uma forma de contribuir para que sua família seja edificada de acordo com a palavra de Deus. Então, porque cada um vai prestar conta a Deus um dia. E eu penso que nós vamos prestar conta dos nossos filhos também. Como estamos criando nossos filhos? Como estamos auxiliando os nossos filhos? Porque as pessoas acham que edificam uma casa trazendo conforto, boas escolas, presentes para os filhos. Mas não é isso. Na prática, a gente percebe. Você nunca vê uma criança com traumas porque não teve presente. Ela pode até pensar, não tive presente, mas não me fez tanta falta. Eu não tive tanto conforto, fui criado numa casa que não tinha muito conforto, não tinha roupa de marca, eu não passeava em lugares bacanas, mas não fez tanta falta. Eu estudei numa escola pública, não era muito boa, faltava carteira, faltava algumas coisas, mas deu para passar. Agora, o que gera trauma, o que gera tristeza, o que gera angústia, o que gera sentimento de fracasso é uma criança que foi abandonada, que foi crescendo sentindo a indiferença dos pais, sentindo só mais como um objeto. Não foi notada pelos pais. Os pais não perceberam a criança crescendo, não conversaram com a criança enquanto estava crescendo, não passearam com ela. E olha, é isso que faz falta na vida do ser humano, o senso de pertencimento. É a gente saber que é amado. Eu, por exemplo, fui criado numa família simples, escola simples, roupas simples, brinquedos simples, tudo simples. Mas sempre tive muito amor, sempre me senti muito amado pelos meus familiares. Eu sempre fui muito amado. Não deixei de ser, eu sempre fui corrigido, sempre fui disciplinado, a minha família sempre me ensinou os melhores caminhos, mas mesmo assim, senti muito amado. E isso é importante para o nosso desenvolvimento humano. Nós precisamos nos sentir amados. E isso é um testemunho rápido que eu estou dando na minha vida para que você pense no seu filho. Seu filho se sente amado? Seu filho se sente importante para você? E isso serve para a gente falar para os nossos filhos, para criar os nossos netos, os nossos sobrinhos, os filhos dos amigos. É importante. Presente é bom? É ótimo. Escola boa é bom? É ótimo. Roupas boas é bom? É ótimo. Conforto? É ótimo. Morar em bairro bacana? É ótimo. Ótimo. Mas o mais importante de tudo isso é termos o amor da nossa família.
sentir que a nossa presença é importante. E quando você traz essa palavra diante da palavra de Deus, aí você fortalece o relacionamento, você cria um vínculo para que a sua família possa estar a cada dia falando da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, que a sua casa seja um pedaço do céu. Então fica aqui essa palavra de reflexão. Como estão os seus filhos? Como estão os seus filhos? Você quer ter filho? Você está preparado para investir tempo de qualidade com o seu filho? Com sua filha, com seus filhos? Passar tempo, conversar, ouvir, não só apontar a direção para os filhos, mas ouvir, compreender, amar, perdoar, dar outra chance, pegar na mão, andar junto. Isso que edifica uma família. É isso que cria vínculos com nossos filhos. Então fica aqui essa palavra de reflexão. Que Deus te abençoe. Continue conosco aí, inscrito no canal, compartilhando a palavra. E se essa palavra é boa para você, compartilhe com alguém que tem filhos, que vai ter filhos, que tem filhos pequenos, tem filhos adolescentes, que ainda dá tempo de ficar junto dos nossos filhos, criar esse relacionamento e estabelecer um ambiente maravilhoso para que a nossa família se sinta amada a cada dia. Deus te abençoe e até a próxima, e que você continue conosco a cada dia, em nome de Jesus.